Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais uma aula da IBD. E é o seguinte, pessoal, nessa aula aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um dos últimos reis que teve em Judá, ou também conhecido como Reino Sul. A gente sabe que depois o povo foi levado para cativo na Babilônia e ali eles ficam por um bom tempo. E é o seguinte, pessoal, vamos começar aqui então a estudar um pouquinho sobre o rei Ezequias. Se você não tiver com a sua revista em mãos, pegue a sua revista, ou se tiver pelo tablet, pelo celular, mas tente acompanhar os tópicos aqui, porque a gente vai estudar tópico a tópico da revista para entender um pouco mais sobre quem foi o rei Ezequias e algumas lições também que o rei Ezequias tem para nos passar. E é o seguinte, se você estiver vendo o vídeo pelo canal do Estudo de Deus, o meu canal oficial, eu preparei também um vídeo com a biografia completa do rei Ezequias, desde lá do comecinho do reinado dele até o finalzinho, e várias outras coisas que a gente não vai estudar aqui nessa lição em si, mas se você quer conhecer mais ainda sobre o rei Ezequias, vai lá no canal Estudo de Deus e é o último vídeo que eu postei. Lá vai ser a biografia completa do rei Ezequias. Aqui a gente vai seguir que a revista da CPAD está propondo, mas porém se você quer um estudo só do rei Ezequias mesmo, vai lá no canal que vai ter lá, beleza? Inclusive eu deixo o material para vocês lá também estudarem, né? A biografia completa, tudo na ordem cronológica. Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui então, ó. Aqui na introdução, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre quem foi o rei Ezequias. Pessoal, o rei Ezequias ele foi um rei que reinou no reino de Judá. Ele reinou em Jerusalém. A gente já estudou, né, todo esse período aí que teve as divisões das tribos. Tinha lá o reino norte, que era o reino de Jeroboão, e tinha o reino de Judá, conhecido também como reino sul. Ezequias, pessoal, ele está encaixado ali no reino de Judá, ou reino sul, beleza? Então vamos lá. Para a gente conhecer melhor também a vida de Ezequias, a gente precisa entender uma coisa. A história de Ezequias, pessoal, é contada em pelo menos 3 livros. No livro de Reis fala a história de Ezequias, e no livro de Crônicas também fala a história de Ezequias. Porém, pessoal, fala de uma forma diferente. No segundo livro de Reis, a partir do capítulo ali, aproximadamente 17, 18, já vai aparecer ele. Quando você for ler sobre Ezequias em Reis, você vai ver um rei um pouco mais, vamos falar assim, um rei um pouco mais experiente, você vai ver um rei um pouco já no finalzinho da sua vida ali, do seu ministério. Quando você vai ler a mesma história, do mesmo personagem, porém no livro de Crônicas, aí vocês vão encontrar muita diferença. Por quê? O Ezequias que é revelado, que é contado no livro de Crônicas, até parece um outro personagem. Por quê, pessoal? No livro de Crônicas relata a história do rei Ezequias, porém relata a história dele como se ele fosse um pouco mais jovem. Então ali a gente vai ver várias coisas ali sobre a vida de Ezequias que não é relatado no livro de Reis, beleza? E a gente vai encontrar também a história do rei Ezequias lá no livro do profeta Isaías. Então Isaías já tinha escrevido, né, sobre o período que seria levado, o povo seria levado cativo para a Babilônia. Então assim, como ele era contemporâneo de Ezequias, ele acaba também escrevendo sobre Ezequias. Então Ezequias a gente vai encontrar nesses 3 livros, no livro de Reis, no livro de Crônicas e no livro de Isaías. E cada um desses personagens vão mostrar Ezequias com uma perspectiva bem diferente. Nessa aula aqui eu montei a cronologia correta dos acontecimentos. Eu peguei o livro de Reis, eu peguei o livro de Crônicas, peguei o livro de Isaías e fui remontando aqui a história, com base também na revista da CPAD, a história cronológica ali do rei Ezequias. Então podem confiar que tudo que a gente vai conversar aqui hoje está seguindo uma ordem cronológica, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos começar então. A gente já entendeu aqui, né, sobre o rei Ezequias e vamos avançar aqui algumas características também sobre o rei Ezequias. Ó, aqui eu coloquei para vocês, ó, Ezequias ele tinha apenas 20 anos de idade, pessoal, quando começou a reinar. Então ele começou a reinar, ele tinha apenas 20 anos de idade. E eu coloquei outra coisa aqui, ó, e ele reinou, pessoal, por 29 anos. Então ele começa a reinar com 20 anos e ele reina durante 29 anos, fechou? E ele era filho de quem? Do rei Acás, que foi o rei antecessor a ele. Aqui entra uma coisa legal, pessoal. Eu coloquei para vocês aqui, ó. No terceiro ano do rei Oséias, foi quando o rei Ezequias começou a reinar. Então, ó, no terceiro ano do reinado de Oséias, que era o rei de Israel, começou a reinar do outro lado, né, o reino sul, quem? O rei Ezequias. Então, lá no reino de Israel, estava acontecendo muitas coisas. Oséias, no seu terceiro ano de reinado, beleza, ali em Israel. Quem que estava reinando nesse mesmo período? Estava começando a reinar, só que lá em Judá, o rei Ezequias. E aqui entra uma observação.
O rei Oséias, ele foi o último rei de Israel, pessoal. Olha que legal. Lá no capítulo 17 fala que o povo de Israel, a tribo do norte, eles foram levados cativo por quem? Pela Síria. Então, assim, o último rei, antes do povo de Israel ser levado cativo pela Síria, o último rei foi Oséias, beleza? Enquanto, então, um lado, né, o reino norte, estava sendo levado para o cativeiro da Síria, o reino de Judá, o reino sul, estava continuando ali, caminhando com os reis, normal. E um desses reis foi o rei Ezequias, que é o que a gente vai estudar a partir de agora. Então vamos lá, aqui então algumas características aqui legais para vocês, e lembrando que Ezequias também, ele vem da descendência do rei Davi, então ele vem de uma linhagem real. Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Aqui eu coloquei para vocês, né, só a título de curiosidade mesmo, informação, o nome Ezequias em hebraico, pessoal, eu coloquei aqui para vocês, ó, Rizkiahu, é o nome dele em hebraico. Porém, pessoal, aqui eu coloquei uma observação, né? Se vocês pesquisarem, né, o que é Ezequias em hebraico, vocês vão ver uma tradução, né, um pouco mais simples, falando assim: Deus é a fortaleza. Porém, dentro do hebraico, né, a gente fez uma exegese aqui para vocês, ó. As três primeiras letras, eu vou só comentar, viu, pessoal? As três primeiras letras do nome Ezequias, essas três letras aqui que eu coloquei para vocês, ó. E essas três letras juntos significam o quê? Fortaleza, corajoso, alguém que ajuda. Então Ezequias, pessoal, não é só Deus é a fortaleza. O nome Ezequias, ele traz um significado, um carregado de muita informação. Ezequias, então, significa o quê? Aquele que é corajoso, aquele que fortalece e aquele que conquista. Essa é a definição do rei Ezequias. Daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouco mais na história e vocês vão perceber que a definição de Ezequias é exatamente essa. Aquele que conquista, aquele que ajuda, aquele que vai atrás. Esse era o rei Ezequias. Antes da gente entrar aqui no tópico 1, para a gente finalizar essa introdução, eu quero deixar uma observação aqui. A Bíblia fala que não houve rei como o rei Ezequias. Então coloquei para vocês aqui, ó, Ezequias foi um dos reis que mais confiou no Senhor. Não teve rei em Israel que confiava tanto em Deus como o rei Ezequias. Ao longo dessa lição a gente vai ver que a confiança que Ezequias tinha em Deus é uma confiança que nenhum rei que passou anterior, que veio depois dele, tinha no Senhor. Então o rei Ezequias, pessoal, o próprio autor do livro de Reis, ele dá esse testemunho de Ezequias. E ele fala assim, ó, não houve outro antes dele e nem depois, que confiasse tanto em Deus quanto o rei Ezequias. Pessoal, aqui já entra a primeira característica, né, de uma pessoa que quer servir a Deus. A gente tem que ter essa confiança e orar para que Deus dê essa confiança de Ezequias. Ezequias a gente vai ver, daqui a pouquinho a gente vai estudar um pouco mais, que Senaqueribe, né, que era o rei da Síria, quando ele tenta invadir, né, ajudar, a gente vê Ezequias ali confiando toda a esperança dele, toda a fé dele, que Deus livraria o povo de Judá. A gente vai estudar isso daqui para frente. Vamos lá, pessoal, tópico 1 aqui então. Ó. O tópico 1 é o justo reinado de Ezequias. Aí o primeiro tópico, um rei reformista. Aqui entra uma coisa legal. Com 20 anos de idade, então, o rei Ezequias, ainda jovem, bem mais novo que eu, né? Ele começa a reinar em Judá. E o que ele faz, pessoal? Quando ele começa o reinado dele em Judá, uma das primeiras coisas que ele fez no seu primeiro ano foi fazer o quê? Uma reforma ali em Judá. Ele fez uma reforma. O que seria essa reforma? Lembre-se, pessoal, que os reis que antecederam ele, que é rei Joás, aí tem o rei Jotão, teve vários outros reis que antecederam ele. O que esses reis fizeram em Judá? Eles colocaram estátuas de Baal espalhadas ali sobre Judá. Eles colocaram imagem de bosque nos lugares altos. A gente vê ali no livro de Reis, os lugares altos, né, que são os lugares estratégicos ali. O que eles fizeram? Eles colocaram vários deuses ali de uma forma estratégica, porque quando os atalaias estivessem subindo, o povo estivesse subindo para algum lugar, eles adorassem esses deuses falsos. Então, assim, o povo já tinha aprontado todas antes do rei Ezequias. E no seu primeiro ano de reinado, o rei Ezequias resolve quebrar totalmente isso. O que ele faz então? Eu coloquei uma listinha para vocês aqui, ó. Então o que ele fez no seu primeiro ano de reinado? Ó, ele tirou as estátuas dos altos e dos baixos, que são lugares estratégicos, né, que eu conversei com vocês. Ele quebrou as estátuas, pessoal. Ele quebrou todas as estátuas que tinham lá de deuses estranhos. Que mais que ele fez? Ó, e ele fez em pedaços a serpente de metal que Moisés tinha feito. Os irmãos lembram, né, da passagem que Moisés tinha feito uma serpente de metal
E essa serpente de metal, pelo menos na época de Moisés, tinha uma utilidade muito boa. O povo que tivesse doente, né, olhava ali para a serpente e eram curados. Porém, o que aconteceu? O povo começou a adorar essa serpente quando Moisés morre. Então, assim, o que Ezequias fez? Ele vai lá e ele destrói também essa serpente de metal. Essa serpente de metal, pessoal, é chamado de Neustã. É um deus na Bíblia chamado Neustã, que vem literalmente, né, do deus cobra. Então ele vai lá e quebra esse deus aqui que era Neustã. Tudo isso que ele fez, pessoal, ele fez no seu primeiro ano. No primeiro ano do homem, o homem já entrou lá, já arrebentou com tudo. Destruiu os deuses falsos, destruiu a serpente de metal. Enfim, pessoal, ele fez literalmente uma reforma ali dentro de Judá. E eu coloquei para vocês aqui, ó. E ele disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa de Deus e tira do santuário as imundícias, ou imundícia. Pessoal, olha que interessante. Para pensar um pouco comigo. O que o rei Ezequias fez? Antes dele começar a consagrar o povo lá fora, antes dele começar a fazer uma reforma lá fora, ele fez uma reforma interna. Ele então falou o que para os levitas? Levitas, santificai-vos agora. Então assim, o que Ezequias fez? Antes dele começar então a levar para fora a transformação, ele trouxe para dentro. Começou a transformação de dentro para depois ser exteriorizado, né? Ser levado para fora. Ele falou primeiro: aqueles que trabalham aqui na casa de Deus, santificai-vos. Levitas, santificai-vos. Ele começou uma reforma de dentro para depois levar para fora. Então, primeiro, os sacerdotes, os levitas, teriam que ser santificados. Segundo, as coisas imundas que tinham na casa de Deus teriam que ser levado para fora. É isso que Ezequias faz, pessoal. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? Antes de uma reforma, antes de um avivamento acontecer para o lado de fora, a gente tem que arrumar a casa para o lado de dentro. A maior lição que o profeta, ou melhor, que o rei Ezequias deixa para a gente é essa. Primeiro a gente arruma santificação interna, santificação para o lado de dentro, a gente santifica o nosso povo, para depois nós, com essa santificação, a gente conseguir impactar lá fora. Primeiro, os sacerdotes, os obreiros, os diáconos, diaconisa, primeiro a santificação parte de nós. E depois a gente vai exteriorizar isso para os membros da igreja e depois exteriorizar isso também para o mundo lá fora. A primeira reforma, pessoal, tem que partir de nós. Depois que a gente tem a nossa vida reformada, aí a gente consegue levar essa reforma para o lado de fora. Então, a primeira coisa que o rei Ezequias faz como reformista é arrumar a casa interna. Depois ele levou isso para o povo. Beleza? Vamos lá, pessoal. Isso vocês vão encontrar em Crônicas, capítulo 29, versículo 5. Segundo livro de Crônicas. Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. A purificação dos lugares consagrados ou sagrados. Esse é o tópico 2. Então, depois que os levitas se purificaram o templo, jogaram as imundícias para fora, o que Ezequias vai fazer agora, pessoal? Vamos ler aqui, ó. Ele estabelece um culto a Deus. Então é exatamente isso. Depois que o povo está santificado, aqueles que cuidam da casa de Deus estão santificados, agora sim é a hora de fazer o quê? Um culto a Deus. Então o culto só foi acontecer depois que os levitas santificaram, o culto só foi acontecer depois que a casa de Deus já tinham tirado todas as imundícias. Agora sim o culto a Deus ele vai começar a acontecer. E eu coloquei para você aqui, ó, o que aconteceu aqui, ó. Então Ezequias levantou de madrugada, ele juntou os maiorais da cidade, né, aqueles que tinham alguma liderança, né, sobre alguma coisa, e eles subiram para a casa de Deus. E o que eles fizeram, pessoal? Olha que legal. Então, assim, restauraram o culto e agora eles vão subir para a casa de Deus. E o que eles trouxeram para a casa de Deus? 7 novilhas, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes. Tudo isso que eles trouxeram, pessoal, era para sacrificar perante a Deus. Então eles fizeram ali literalmente, né, os seus primeiros holocaustos em sacrifício a Deus. Quando eu falei da reforma, pessoal, que é o tópico anterior, a reforma aconteceu então, primeiramente, interno. Depois que estava tudo bonitinho na parte interna, aí essa mesma reforma aconteceu agora para o lado de fora. E todo o povo se alegrou com isso, a Bíblia fala lá em Crônicas. E além de eles terem se alegrado, eles levaram ofertas para ser queimadas em adoração a Deus. Eles levaram então 7 novilhas, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes.
Poderia falar um pouco, pessoal, desses animais aqui, mas vai fugir um pouco do contexto aqui da nossa aula. Só que cada um desses animais, dentro do contexto bíblico em relação ao sacrifício, tem um significado muito profundo. Não dá para a gente conversar sobre isso agora, mas tem um motivo para ter levado a novilha, o carneiro, o cordeiro e o bode. Um dos exemplos eu vou te dar, pessoal, só para a gente não ficar tão na interrogação, né? Principalmente aqui a novilha. A novilha é utilizada, pessoal, nos tempos bíblicos, para rituais de purificação. Um exemplo, quando você vai lá em Números, capítulo 19, vai falar da água da separação. A água da separação era uma água que o sacerdote aspergia, né, sobre o impuro, sobre o leproso, sobre enfim, o impuro. O que acontecia? Quando ele aspergia essa água da separação nas pessoas que estavam impuras, automaticamente elas ficavam puras. Não vou falar disso agora, que vai fugir muito do contexto. Mas cada um desses animais que levaram ali tem um significado muito profundo e amplo. Não levaram assim aleatório, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui então. Ó. Aqui eu coloquei, né, algumas informações para vocês entenderem. Então o que eles levaram e mataram? Ó, os bois, eles pegaram o sangue, depois que mataram os bois, eles aspergiram o sangue no altar. Depois que eles mataram os carneiros, pegavam o sangue do carneiro e também colocaram sobre o altar. Depois mataram os cordeiros, o sangue do cordeiro jogaram também no altar. Pessoal, o sangue do cordeiro no altar. Talvez você está fazendo alguma associação aqui ou não, mas tudo que eles fizeram ali aconteceu também na Nova Aliança. Quando a gente pega esses exemplos que Ezequias fez e faz um paralelo com o que Cristo fez, fica muito claro o que está acontecendo. E o que mais que eles fizeram aqui? Ó? Mataram os cordeiros, pegaram o sangue do cordeiro, jogaram sobre o altar, e depois eles pegaram os bodes e também mataram os bodes e o sangue jogaram no altar. Tudo isso, pessoal, era como um ritual de santificação para o povo. Ezequias pegou e ofertou tudo isso a Deus por uma forma que Deus encobrir ou perdoar o pecado daquele povo. Como a reforma tinha começado, então, primeira coisa, pessoal, eles restauram a parte interna, depois restauram o povo e agora eles vão fazer uma festa para pedir perdão a Deus, para que Deus conceda a esse povo as bênçãos. Vamos lá. Tudo isso foi feito para quê, pessoal? Coloquei para vocês aqui, ó. Tudo isso foi feito para reconciliar Judá com Deus. Pessoal, a festa de reconciliação, eu poderia falar um pouquinho aqui sobre isso, mas o principal propósito de Ezequias em fazer tudo isso que ele fez era para reconciliar novamente Judá com Deus. O povo de Judá já não fazia mais sacrifício, o povo de Judá já não fazia muitas coisas. E quando Ezequias volta a fazer isso, automaticamente já ativa na cabeça dos judeus, né, o que eles precisam de um techuvá, né, de um retorno a Deus. E a intenção de Ezequias foi que o povo se reconciliasse então com Deus. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco. Ó. Tópico 3, adoração nacional. Isso daqui é bem legal, pessoal. Aqui é uma adoração nacional. O que Ezequias faz? Ezequias reúne o povo de Judá e ele faz uma coisa interessante. Ele manda uma carta para Manassés e para Efraim. Pessoal, isso aqui é muito interessante. O que ele faz? Ele chama o povo agora para voltar às tradições que havia se perdido. Então o que Ezequias faz? Ele restaura todo o culto, e agora a preocupação de Ezequias é restaurar as tradições. O que seriam essas tradições? Festas bíblicas, Levítico 23, guardar o mandamento de Deus, Êxodo 20. Então, assim, todas essas tradições o povo havia perdido. E Ezequias agora começa a restaurar essas tradições. E a primeira coisa que ele vai fazer, pessoal, é fazer uma festa bíblica, que é a festa de Páscoa. Então ele resolve fazer uma Páscoa. Olha que legal. E o que ele faz? Ele manda uma carta então para Efraim e para Manassés. Por que ele mandou uma carta para Efraim e para Manassés? Lembra que eu falei que no capítulo 17, desse mesmo livro que a gente está estudando, segundo Reis, capítulo 17, o povo de Israel tinha sido levado para cativeiro da Síria. Quem que sobrou agora, pessoal, desse cativeiro? Manassés e Efraim. Então o rei Ezequias manda uma carta para esses irmãos, né, que sobreviveram a esse massacre da Síria, para eles voltarem para Judá, para Jerusalém. Para quê? Para eles festejarem e celebrarem a festa do Senhor, que é a festa de Páscoa. Pessoal, aqui abre um parênteses, né?
A festa de Páscoa é uma das principais festas que tem em Israel. Essa festa de Páscoa é o que ela vai iniciar as outras festas. Então tem a festa de Páscoa, depois entra a festa dos pães asmos e por aí vai. Todas as festas bíblicas são delimitadas, né? Elas começam a partir da festa de Páscoa. Então ele já restaura isso também no povo. Aí o que ele faz aqui? Ó? Ele restaura então a lei de Deus, ele organiza novamente as festas das primícias que o povo tinha parado, né? A festa das primícias, pessoal, para mim é uma das melhores festas que tem, que é a festa de Bicurim, né? A festa das primícias. A festa das primícias acontece ali aproximadamente no mesmo período da festa de Pentecoste, ou conhecido também, né, como festa de Shavuot, que é a festa das semanas. Depois eu posso falar, né, um pouquinho mais sobre as festas, mas a festa das primícias é algo também que o rei Ezequias restaura. Ele restaura a festa de Páscoa, depois ele restaura as leis de Deus, os mandamentos de Deus, e ele restaura agora também a festa das primícias. Pessoal, isso que está acontecendo aqui, uma adoração nacional que o comentarista pôs, é exatamente sobre isso. Todas as tradições que haviam se perdido, agora no período de Ezequias, começa a voltar novamente. É muito interessante isso, pessoal. Vamos lá, e ele faz também ofertas alçadas. Vamos lá, pessoal, tópico 2, subtópico 1. A Senaqueribe invade a Judá. Vamos lá, vamos entender o que aconteceu aqui. As ameaças de Senaqueribe. Senaqueribe, pessoal, ele era o rei da Síria. Se a gente pegar o histórico da Síria, tem a Síria e tem a Síria. Senaqueribe era o rei da Assíria. Se a gente pegar o histórico da Assíria, em relação aos confrontos que teve, tanto com o povo de Israel quanto o povo de Judá, a gente vai ver que é muito confronto entre eles. E o que acontece, pessoal? O Império da Síria é um império muito tremido. Ele é um império que impõe muito medo àqueles que vão desafiar eles. E agora Senaqueribe, que é um dos reis da Assíria, resolve atacar o rei Ezequias, resolve subir para pelejar contra o rei de Judá. Então o que acontece? Quando o rei Ezequias soube que a Síria ia vir de encontro a ele, o que Ezequias faz, pessoal? Por isso que a Bíblia fala que Ezequias era um homem prudente. Ezequias, a Bíblia fala que ele vai na casa do tesouro, ele vai à casa de Deus, e ele pega o ouro, ele pega a prata, ele pega várias coisas que tinham aí no reino, para quê? Para entregar para o rei da Síria. E qual era o motivo disso? Para apaziguar, para que não tenha mais guerra, derramamento de sangue. Então o rei Ezequias, pessoal, ele faz exatamente isso. Primeiro, ele fica com muito medo, né, obviamente, e ele, uma forma de apaziguar, ele acaba pegando então os tesouros que tinha e levando para o rei da Síria. Uma forma de tentar amenizar um pouco, né, esses problemas entre a Síria e o povo de Judá. E o que acontece aqui, pessoal? O rei da Síria começa agora a desafiar a Judá, a desafiar o rei Ezequias. E olha que o Senaqueribe fala, pessoal, ele é bem usado. Ele fala assim, ó, porventura, os deuses das outras nações puderam livrar cada um da sua terra das mãos dos assírios? Olha o que ele fala, pessoal. Não adianta. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, eu já destruí várias nações. Você acha que agora o Deus de Israel, o Deus de vocês vão conseguir livrar a gente dessa guerra? Vão conseguir livrar vocês, né, dos assírios? E olha o que acontece, ó. Os quais dentre eles, todos os deuses das terras, né, que os assírios tinham derrotado, os que livraram de sua terra e da minha mão. Olha o que ele fala. Para que o Senhor livrasse, né, a Jerusalém da minha mão. Pessoal, olha o que ele fala. Se nem os deuses, né, das outras nações que eu derrotei conseguiu livrar eles, por que o Deus de Jerusalém vai livrar vocês de minhas mãos? Senaqueribe, pessoal, ele queria invadir a Judá e tomar Judá ali por completo, assim como eles já tinham feito lá nos outros reinos, que é o reino de Israel. Agora a Síria também quer tentar invadir o reino de Judá, o reino sul. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui então, ó. A Bíblia fala aqui então, aqui, ó, o temor do rei Ezequias, só para a gente entrar na ordem, né? Tópico 2. Depois que o rei Ezequias ouviu essa ameaça de Senaqueribe, a Bíblia fala que ele ficou realmente com temor. E o que ele faz? Ele vai buscar agora conselho com o profeta. E quem que era esse profeta? Era o profeta Isaías. Ele falou, pô, o que eu vou fazer agora? Então ele tem a solução, pessoal. Ele vai e fala assim, eu vou lá buscar resposta com o profeta. E ele manda, eu coloquei para vocês aqui, ó, Eliaquim, que era o mordomo, Sebiná, que era o escrivão, e ele manda também os anciões. Todos eles para falar com Isaías. Para falar para Isaías qual que seria a solução que eles teriam. Ele
Fala assim, ó, vai lá no profeta Isaías, que é o profeta da Bíblia mesmo, e fala para ele o que está acontecendo, fala que a Síria quer invadir, que a Síria quer tomar Judá, e veja a resposta do profeta. Então ele manda 3 homens ir lá falar com o profeta Isaías. E pessoal, a resposta do profeta Isaías é bem legal. Olha qual que foi a resposta do profeta Isaías para os mensageiros levarem para Ezequias. Assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, e com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que eu meterei nele um espírito, e ele ouvirá ruído. Olha que legal, pessoal. O que mais? E ele voltará para sua terra, a espada e farei cair na sua terra. Então o profeta Isaías, ele fala uma palavra de conforto para Ezequias. Ó, fica tranquilo, se caso eles vierem contra você, pelo mesmo caminho que ele veio, pode ter certeza que é pelo mesmo caminho que ele voltará. Depois até o profeta Isaías fala uma mensagem sobre o anzol, né? Eis que colocarei um anzol no seu nariz, né? E coloquei uma fechadura ali nos seus lábios. E o que mais que Isaías fala? Pelo mesmo caminho que eles vieram até você, é pelo mesmo caminho que eles terão que voltar. Pessoal, olha que profecia maravilhosa do profeta Isaías. Sem dúvida, a confiança do rei Ezequias estava em Deus. O rei Ezequias poderia ter consultado várias pessoas do seu exército, mas ele preferiu consultar o profeta. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui para a aula não ficar muito grande. Então aqui no tópico 3 fala a oração confiante de Ezequias. Ezequias, pessoal, Ezequias é bem legal. Quando ele soube que estavam todo mundo vindo contra ele, né, Senaqueribe, o exército, ainda mais que ele recebeu uma carta falando que aconteceria isso, o que ele fez, pessoal? Ele pegou essa carta e foi orar perante a Deus. Ele pegou essa carta, abriu a carta perante o Senhor, a Bíblia fala exatamente assim, ele abriu a carta perante o Senhor e ele entregou na mão de Deus. Isso aqui é o tópico que a gente está falando agora. Aí aqui entra uma coisa, pessoal. Vem um camarada lá, um mensageiro, e esse mensageiro, ele aconteceu o seguinte, ele viu o rei da Síria, que era Senaqueribe, destruindo algumas nações. E sempre tem aquela pessoa que fala muito, né? E para deixar Ezequias mais preocupado, ele chega em Ezequias, esse camarada que viu, né, o rei Senaqueribe destruindo, e ele fala o seguinte para Ezequias, Ezequias, esse rei que vocês vão enfrentar, Senaqueribe, o bicho é violento, eles são bravos, a Síria é uma grande potência. Eles já destruíram, coloquei para vocês aqui, ó, já destruíram a cidade de Gozã, de Aram, de Rezef, destruíram os filhos do Éden, né, que estavam morando ali em Telassar, destruíram o povo de Ramate, Sefar, Vaim e etc. Pessoal, olha o recado que Ezequias agora recebeu, entre aspas, né, do amigo dele. Mais um motivo para ele ter ficado bem preocupado, o rei Ezequias. E depois que ele recebe então esse recado, aí ele vai orar mais ainda para Deus dar o livramento para ele. Vamos avançar aqui, pessoal. Deus conforta o rei. Então depois que ele estava bem preocupado, né, ainda mais depois do recado, né, do camarada falando que viu o rei Senaqueribe destruindo tudo, o que acontece? Ele ficou muito preocupado e agora entra mais uma vez, pessoal, Isaías na história. E Isaías fala para o seguinte para Ezequias, Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Então agora, pessoal, a oração de Ezequias vai ser confirmada pelo profeta Isaías. O que o rei Ezequias pediu? Pediu uma proteção, uma guarda. E agora o profeta vem e fala, ó, tudo que você me pediu, fique tranquilo que Deus te ouviu. E olha que legal, pessoal. Então aconteceu exatamente isso. O profeta Isaías então fala, né, que não aconteceria nada com o povo de Israel. E o que acontece passando-se alguns dias? É o que a gente vai ler agora para a gente finalizar essa aula. A Bíblia fala que o rei da Síria, Senaqueribe, ele resolveu atacar o povo de Israel. Pessoal, olha que legal. O rei Ezequias, ele ganhou uma guerra sem pegar na espada. A Bíblia fala que veio o anjo do Senhor e um anjo ele destruiu 185 mil homens. Pessoal, um anjo destruiu 185 mil homens. Sem exatamente Ezequias pegar na espada e o seu exército. Por quê? Ele tinha orado, ele tinha pedido a Deus e Deus deu agora a Síria na mão de Ezequias, na mão de Judá. Olha que legal, pessoal. Eles ganharam uma guerra sem lutar uma guerra. Isso é a coisa mais maravilhosa que tem. É isso que acontece na vida daquele de quem ora. Então a gente quando começa a ter uma comunhão com Deus, buscar mais a Deus,
a gente começa a vencer guerras sem precisar lutar. A gente dobra o joelho e o próprio Deus ouve lá de cima e fala, ó, eu ouvi a tua oração. E Ele dá, pessoal, a nossa resposta, Ele dá a nossa bênção, sem que a gente precise ficar lutando por ela. E foi isso que aconteceu com o rei Ezequias. Ele ganhou uma luta, destruiu mais de 185 mil homens, sem ter pego a espada na mão. Porque o próprio Senhor mandou o anjo, e o anjo protegeu o seu povo. E é o seguinte, pessoal, nisso daí, no meio de toda essa confusão, a Bíblia fala que Senaqueribe, ele foge para Nínive, e ali, quando ele chega em Nínive, os seus filhos matam ele. Pessoal, então o que eu queria conversar com vocês hoje é um pouquinho, né, dessa aula aqui. Pode ser que eu passei um pouco rápido, realmente, né? Eu poderia ficar falando aqui com vocês, eu abreviei muita coisa, dá pra gente conversar aqui mais de horas sobre esse assunto. Porém, a gente sabe que o tempo não é uma coisa que a gente tem um privilégio, né? O tempo de todo mundo é corrido, a gente tem um tempo para cumprir aqui também. Mas é o seguinte, pessoal, se vocês quiserem esse material aqui para vocês estudarem, se você estiver vindo pelo meu canal oficial, você vai ter o link lá para me chamar no WhatsApp e eu te mando esse material. E se você estiver vindo pelo canal da igreja, ou página da igreja, alguma coisa, me chama no WhatsApp lá e eu vou passar para vocês esse material. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se você estiver vendo pelo YouTube da igreja, se inscreva no YouTube da igreja, pessoal. Vamos fazer o canal da igreja crescer. Se você estiver vendo pelo meu canal, né, oficial, se inscreva no canal também. E toda semana a gente está aqui com aulas novas, beleza? Então até a próxima aí e até mais. Tchau, tchau.